Muito bom dia, pessoal. Bom dia, família do nosso Brasil. A todos que estão ao alcance desse pequeno vídeo. Muito bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus. Venho hoje mais uma vez aqui para deixar mais uma pequena reflexão sobre as nossas vidas, sobre o Criador, sobre Deus, Pai, Trino, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados, hoje na Palavra de Deus, que me encontro aqui para trazer a vocês, em Filipenses no capítulo 1, no verso 3, ele fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a palavra de Deus ela está afirmando, quando o apóstolo escreveu, porque geralmente ele podia todas as coisas em Deus. Sem Deus, o ser humano não tem nenhuma certeza que vai chegar ao fim com paz, com saúde, até mesmo com doença, na adversidade, ele precisa chegar com Deus. Tudo necessitamos de Deus. Quando você está feliz, você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está bem, você está próspero, saúde, então você pode falar isso aí: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é Ele que me fortalece, é Ele que me dá força para vencer. E também muitas vezes nas adversidades, nas doenças, nas provações da vida, do dia a dia que passamos, você tem que lembrar também disso aí: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque se o Senhor não for comigo, eu não vencerei, né? E muitas vezes até na dor você consegue suportar, porque Deus te dá força para suportar na dor, né? E como você se alegra com as coisas boas, né? E às vezes na tristeza também, que nas coisas boas você fala assim: obrigado, Deus. E nas coisas ruins da vida também, você tem que dizer obrigado, Deus, porque tudo foi permissão dele. Perdão, estou um pouco tossindo, né? Mas é assim mesmo. Com Deus nós venceremos todas as coisas. Não existe ser humano na Terra que na hora da aflição, por mais bárbaro, por mais ateu que ele seja, que ele não lembra de Deus. Às vezes ele não quer omitir que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus existe, mas dentro dele ele sabe que existe uma força maior que se chama Deus, e sempre clamamos por ele. Já vi várias pessoas dizer que é ateu, e qualquer coisinha que acontece com ele, meu Deus. Então, ele acredita em Deus. O ateu finge que não acredita, mas ele termina acreditando, embora que isso para ele vai ser muito ruim naquele dia, porque ele sabe que existe Deus e não entrega os seus caminhos a Deus,
não confia em Deus, né? Então, amados, eu tenho aqui a palavra de Deus lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 1. Ele diz assim, ó: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e depois você venha dizer, não tenho nele prazer ou contentamento, não tenho alegria no meu final, nos meus finais de vida, na minha velhice, não tenho prazer, só tormento, só angústia, só sofrimento. Mas, às vezes, porque nós trilhamos, quando acontece isso, é porque nós trilhamos um caminho errado. Nós esquecemos que existe um Pai, nós esquecemos que existe um Deus, nós deixamos o egoísmo falar mais alto e não deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, ou até mesmo com Deus, tudo que você passou, quantos livramentos Deus te deu, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o sol nasceu para todos, tanto ele alumia o dia para mim, para aqueles que obedecem a Deus e para aqueles que não obedecem também. O dia amanhece para todos e todos veem a claridade do dia. Você já imaginou se ele omitisse de deixar a claridade para aqueles que não servem a ele? Então fica uma reflexão para nós. Lembra do seu Criador nos dias da tua mocidade. Olha, quando nós seguimos os nossos caminhos, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, passamos por luta? Passamos por provações, passamos por perseguição, doença, passamos. Mas você tem um legado para falar e dizer que Deus foi a sua luz, a sua força, e que você nunca deixou de confiar em Deus. Veja só, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quantas pessoas que nessa data da sua mocidade ele viveu na orgia, outros no mundo do crime, da bebedeira, da prostituição, cometendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus na sua mocidade, acabando com suas forças, perdendo várias noites de sono nas orgias da vida, nos bares, nas boates, e nunca teve tempo para sentar lá na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus e dizer obrigado, Deus, de agradecer a Ele pela sua saúde, pela sua vida, pela proteção que Ele tem te dado, às vezes lá na orgia da vida, lá no lamaçal do pecado, aonde você se encontra, fazendo as coisas que desagradavam a Deus na sua mocidade. Então, eu deixo aqui para você essa reflexão. Como é que você vai chegar naquele dia, na sua velhice, aonde os seus olhos já não começa a ficar turvo,
aonde os seus ouvidos já não começam a ouvir mais, está bem fraquinho para ouvir, aonde a sua boca já não tem mais aquela força para pronunciar as coisas, já está bem decadente, aonde as suas pernas, aonde caminhava, começa a travar e você não poder mais andar, suas mãos, muitas vezes suas mãos perdendo as forças, você começa perdendo o vigor da vida, com sofrimento, doenças e sem Deus. Sabe por quê? Porque na sua mocidade você acabou com a sua vida. Na sua mocidade você não cuidou do seu corpo material, seu corpo físico e nem espiritual. Mente, você se cuidou. Porque quando você deixa de cuidar da sua vida espiritual, o seu corpo sofre, porque você só vai fazer a vontade da carne e termina sofrendo. Quantas pessoas que saem da sua casa chega, quando ainda volta machucado. Outros vão para os hospitais feridos, porque em vez de estar na presença de Deus, lembrando do seu Criador, ele desprezou, né? Desprezou essa ordem do Criador, as boas coisas que o Pai vos ensinou, deixou escrito para nós. Então, meus amados amigos e irmãos, jovens, e até mesmo as pessoas que já estão na terceira idade, ainda é tempo. Ainda é tempo de você acordar, ainda é tempo de você refletir. Quero contar uma história. Meu sogro, ele já faleceu. A família, esposa, filhos, tudo na igreja, caminhando para a casa de Deus, enquanto ele era um homem que vivia na bebedeira. Todos os finais de semana tinha que beber até cair, fumava, fazia as coisas que não agradavam a Deus e nem ao seu corpo, né? Físico, muitas vezes nosso corpo sofre pela nossa desobediência. E ele já chegara à idade, já estava com os seus 70 e poucos anos, e nessa vida, até que um dia começou a sofrer as doenças, e quando chegou no hospital, chegou lá, fez exame, o seu pulmão já estava preto, não tinha uma mancha branca, cigarro, bebidas. O médico falou para ele, se ele quisesse viver mais uns dias, ele tinha que parar com tudo. Assim ele fez, ele parou na realidade. Foi até para a igreja, aceitou Jesus como Salvador, mudou de vida, mas o tempo foi muito pouco para ele, que já estava nos finais. E quantas vezes ele falava assim, se eu tivesse caminhado para a casa de Deus há mais tempo, me arrependo de não ter caminhado para a casa de Deus. Agora eu não posso deixar de ir para a igreja. Muitas vezes falava assim, o senhor está cansado, o senhor está doente, você não pode estar indo, fique quieto em casa. Não, eu não posso perder mais tempo, eu tenho que ir caminhar para a casa de Deus. Ele, ainda bem que ele lembrou, ele refletiu no final da sua vida que Deus é o Criador, que Deus é o soberano, que Deus é maior,
e ele correu para os pés do Senhor e assim veio a falecer, mas na presença de Deus ainda houve tempo para ele. E quantas pessoas que não têm tempo, quantas pessoas que a chance de vida para ele acaba em um segundo. A chance de estar na presença de Deus, em um segundo ela pode evaporar. Às vezes nós até dizemos assim, morreu, foi para o inferno. Esse julgamento não dá para nós, porque muitas vezes as pessoas pensam, julgam. Eu não quero aqui julgar ninguém. Quer dizer que o ladrão lá na cruz, ele já estava sentenciado à morte naquele momento. Quando ele falou para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Houve arrependimento para aquele homem, foi salvo por um triz. Naquele momento, ele alcançou misericórdia do Senhor. Enquanto o outro que estava do outro lado, bárbaro, assassino, ladrão, foi escarnecer do Senhor. Se ele tivesse se arrependido também, naquele momento, ele teria a sua chance de salvação. Eu quero dizer para você, se você ainda tiver tempo, antes do seu último suspiro de vida, de lembrar de Deus e pedir perdão para Deus, não estou afirmando que vai ser salvo. Mas há uma chance muito grande de muitas pessoas se arrependerem antes da morte. Na ânsia da morte, o seu pensamento, que só quem conhece o pensamento do ser humano é Deus. Mas há uma hipótese também, que se nós observarmos a parábola das 10 virgens, que teve pessoas também, como diz que as loucas, as 5 loucas, elas não tinham azeite e saiu para comprar o azeite. E enquanto ela saiu, o noivo chegou. Entrou para dentro da casa, fechou a porta. O que ele quis dizer? Quer dizer que muitas pessoas saem na presença de Deus, não guardam um depósito, não tem vida com Deus e no momento, sabendo que está aproximando a volta do mestre, ele quer buscar socorro. Ele sai para buscar socorro e a hora já não mais é possível. Aí, quando elas chegaram, bateram na porta, ele falou assim, a porta já se fechou. Você teve muito tempo para se arrepender, para fazer um bom depósito na sua vida, viver uma vida de paz, viver uma vida com Deus. Você teve muito tempo. E por que é que agora, depois que a porta se fecha, você chega batendo na porta, já está fechada? Então eu creio que na arca de Noé, quando Noé estava construindo a arca, a pedido de Deus,
As pessoas olhavam para ele e diziam: "Um louco, tá ficando caduco esse velho." Porque naquela época não chovia. Aí eles diziam que esse homem está ficando doido. Nunca houve chuva na terra. Como é que o mundo vai acabar em água, em dilúvio? Mas Noé, ele confiou no Senhor. Ele tinha fé. E ele sabia que o Deus que ele servia era verdadeiro. E ele continuou apregoando na arca. O trabalho de Noé na arca significava pregação. Eu creio que cada batida de martelo que ele dava é como hoje. Cada palavra de pregação, cada hino que você ouve da palavra de Deus, cada oração que você ouve, é o martelo de Deus soando nos seus ouvidos. Quando saímos às ruas levando a palavra, pregando a palavra, falando do Senhor, falando de Jesus, as pessoas zombam, as pessoas criticam. Você entrega um panfleto, as pessoas amassam, jogam fora. Está jogando a palavra de Deus fora, não dá crédito à palavra de Deus. Então você está tendo tempo de ouvir. O martelo está batendo. O martelo está batendo, os pregos estão sendo colocados na arca e você somente zombando, criticando. Ah, mas esses cristãos são assim, são fanáticos, são isso, são aquilo. Eles acham que você está perdendo tempo. Eles acham que nunca vai acontecer, porque a palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele. Então, a palavra de Deus, ela está batendo todos os dias à sua porta. Mas você não abre o coração para Deus. Você endurece o seu coração para Deus. E não sabendo que a própria palavra de Deus, tanto ela salva como ela condena, porque ela é a boca de Deus falando com o ser humano. Então precisa, meus amigos, precisa, meus irmãos, meus amados, nós muitas vezes estamos na igreja, estamos dizendo que estamos servindo a Deus, estamos vivendo de qualquer maneira também. Olha as nécias. Eram 5 loucas e 5 prudentes. Cuidado com as nécias, que você não seja uma delas. Está na igreja, está na casa de Deus, ouve a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Não obedece a palavra de Deus. Às vezes, quando o líder fala alguma coisa, você ignora, você sai chateado. Quando eles lutam para você mudar de vida, luta para você ter uma vida com Deus, você sai chateado, sai falando, sai comentando pelo não gostei, da ironia do pastor. Não é ironia, porque a palavra de Deus mostra claramente que ele tem que aplicar a palavra, ele tem que aplicar a correção. A Bíblia diz que nós temos que viver e exortar uns aos outros. Às vezes, quando vamos falar algo que a pessoa está fazendo, ele te tem por abusado, ele não aceita o que você está falando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para nós não interessam se você aceita ou não aceita.
Se você aceitar, amém, será bom para você. Se você não aceitar, também. No dia do julgamento, há uma testemunha que vai estar ao favor e contra você. Então precisamos estar com Deus, lembrar de Deus enquanto é tempo. Lembra do seu Criador nos dias da mocidade. Lembra do seu Criador na terceira idade. Lembra do seu Criador no final das suas vidas. Lembra do seu Criador todos os momentos, todos os dias. Lembre dele. Ele não te colocou no mundo. Ele não fez o ser humano para ser condenado ao inferno, não. Ele fez o ser humano para morar na eternidade com ele. Viver um dia na eternidade com ele. Então, enquanto é tempo, vem para os pés do Senhor. Enquanto é tempo, muda de vida, muda os seus pensamentos, deixa o mundo do crime, da prostituição, da bebedeira. Vamos mudar de vida enquanto é tempo. Ninguém sabe o dia da manhã. Quantas pessoas acham e quer dar tempo, acham que vão viver muitos anos. E quantas pessoas dizem, eu estou muito jovem ainda, tenho que aproveitar a minha vida, vou curtir a minha vida nas baladas, nas bebedeiras, nas boates da vida, e não sabe que às vezes o fim dele está próximo. Eu sempre digo assim, quando você vai a um cemitério você chega lá, você vê crianças de três dias de nascido, de ano, 10 anos, 15 anos, 30, 40 e assim por diante. Todo o limite de vida está ali no cemitério, na cova. Aonde quantas crianças poderia viver seus 50, 60, 80 anos, até mesmo muitos deles na sua robustez chega até 100 anos. Por quê? Porque cuidou. A maioria das vezes as pessoas antecipam a sua própria morte. Uns suicida, outros enfrentam a briga, que é a mesma coisa de um suicídio, quando você está sabendo que você pode matar ou pode morrer, você está sendo um suicida. Então há várias formas de suicídio. Quando você procura a morte com suas próprias mãos. Às vezes querendo dar uma de machão, valentão. E lá no cemitério também tem muitos valentão lá. Era valente. Lá no cemitério existe bons e existe ruins. Lá no cemitério existe novos, idade médios e velhos. Lá recebe
todo tipo de gente. Só que eu quero dizer para você, lá no céu é diferente. Lá no céu só entra lavado, remido, no sangue do Cordeiro, escolhido por Deus. Aqueles que fizeram boas obras aqui na terra, aqueles que viveram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é o manual para todos, ela é a bússola que leva ao destino certo ou ao destino incerto. Ela livra e ela condena também. Porque se você faz a vontade de Deus, ela te livra da morte e do inferno. Porque quando eu falo da morte e do inferno, existe o seguinte: o inferno vai ser eterno? Pense bem. O céu vai ser eterno? A Bíblia diz que aqueles que servem a Deus vai entrar no céu, nova vida, vão ressuscitar, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, subir com Cristo para a vida eterna. Aqueles que não obedeceu a palavra de Deus vão ressuscitar também? Vão. E vai ser lançado aonde? No fogo eterno, no lago de fogo. A Bíblia fala assim, onde o fogo nunca apaga, o seu bicho nunca morre. Você passa a ser um bicho, a sua consciência é um bicho, ela nunca vai morrer. Vai sempre estar ali no tormento, enquanto aqueles que serviram a Deus vão estar com o Pai no reino de glória, adorando e aguardando a determinação do Pai para a Nova Jerusalém, para descer com Cristo para a Nova Jerusalém. Amigos, você que está ao alcance desse vídeo, faça hoje uma reflexão da sua vida. Pense bem nas palavras que eu estou deixando para você hoje. Hoje eu estou trazendo essa palavra vinda de Deus para você. Não se deixe enganar, pensando que da maneira que você se encontra, você pode entrar no céu. Não. Agarre as boas obras com Cristo. Sofra com Cristo, que o sofrimento com Cristo é melhor do que o sofrimento sem Cristo. Por isso que eu digo para você, Filipenses 1:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade. Antes que venham os maus dias, você diz, não tenho nele prazer. Antes eu tivesse morrido mais tempo, de que viver nesse sofrimento,
É muito triste, gente. É muito triste você ver uma pessoa, quando ele é cometido com câncer, com essa enfermidade, câncer, e ela vai definhando as pessoas um pouco. A pessoa vai morrendo aos poucos, se acabando. E você com seus próprios olhos vendo, todos os dias está lá no médico, está ali levando agulhada, tirando sangue, colocando sangue, aquele sofrimento e sabendo que não tem jeito. Quando você tem Deus na sua vida, você ainda tem uma solução ainda. Eu tenho Deus. Mas não é porque você tem Deus que você está livre dessas mazelas, não. Nós estamos sujeitos, cada um de nós estamos sujeitos a essa enfermidade. E todas as enfermidades, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Aí você pensa, mas por que Deus permite? Ele não é amor? Sim, é porque Ele é amor mesmo. Importante é você definhar a sua carne aqui, mas a sua vida, a sua alma, o teu espírito entrar na glória do Pai, aonde terá paz para o resto da sua vida. De que além de você viver nesse tormento aqui da enfermidade e não tem certeza de entrar no céu. Então vale a pena você lembrar do seu Criador, porque você tem certeza, você tem uma certeza que partindo dessa vida você alcançará outra vida com Deus. Esse corpo, o Senhor Jesus, quando ele veio aqui, passou pela morte de cruz, ele poderia muito bem rejeitar aquilo e falar, Pai, eu não quero passar por isso. A ponto que ele chegou a dizer, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas no mesmo instante ele dizia, todavia não faça a minha vontade, mas sim a sua. Ele, naquele momento, ele entregou seu corpo ao sofrimento para dar vitória, para dar vida a você, para dar certeza de salvação a você. E não precisava passar por aquilo não, mas por você, por mim, o Senhor Jesus passou aquilo. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo. Quando falo mundo, porque Deus amou você de tal maneira. Deus amou o ser humano de tal maneira que deu a sua vida, porque o mesmo Jesus era o mesmo Deus. Deu a sua vida de tal maneira para que todos aqueles que nele cresce ou crer, não pereça, mas tem a vida eterna. Quando eu falo cresce, porque o que ele estava passando lá, porque sabia que um dia alguém ia crer. E hoje nós somos as pessoas que cremos no Senhor Jesus. Valorizamos a morte dele lá na cruz do Calvário. Não é fácil viver neste mundo. A palavra de Deus, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Porque todos nós temos pecado. Mas
Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Então, medite na palavra de Deus. E eu, mais uma vez, digo para você, ainda é tempo. Está no leito, ainda é tempo de se arrepender. Se você está com Cristo, só diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que o meu corpo se vá para a sepultura, mas tem um lugar me aguardando, o paraíso de Deus. Tá? Ainda é tempo. Não desanime. Ainda é tempo para você se arrepender. Quando eu digo isso, tem várias denominações: Assembleia, Batista, Metodista, Adventismo, várias denominações. Vou dizer uma coisa para você: nenhuma dessas denominações salva ninguém, tá? Nenhuma. Ah, porque eu vou para a Assembleia de Deus, porque lá você salvo. Ah, porque eu vou para Batista, porque lá você salvo. Não, não se engana. Você tem que ter uma dessas para estar congregando e ouvindo a palavra de Deus. Mas quem salva você é Jesus. O seu foco é Jesus. Temos que obedecer norma na casa de Deus, na igreja? Tem, nas dominações? Temos que obedecer norma. Você vai para uma empresa, você tem que obedecer norma. Aonde você vai? No exército, você tem que obedecer norma. No militarismo, você tem que obedecer norma. E o que nos leva ao céu é a obediência. Principalmente a palavra de Deus. Então, se você está ali com um propósito de servir a Deus, abandonar tudo, olha só, amigos, eu vou dizer algo para vocês. É ouvir o que a palavra condena e o que a palavra absorve, tá? Você tem que ouvir o que a palavra condena e o que a palavra absorve. Então você vai para a que absorve, a que condena, então sai dela, sai, não faça nada. Idolatria, tudo mentira, feitiçaria, bruxaria, ódio, engano, inveja, porfia. A Bíblia condena isso tudo, a idolatria, isso tudo para diante, a Bíblia condena. Mas ela absorve aqueles que vivem a paz, o amor, a obediência. O foco todinho da palavra de Deus está obedecer. Obedeceu a palavra de Deus, você vive ela. Como é que você obedece se você não vive? Então, para você viver a palavra, você tem que obedecer. E se você obedecer a palavra de Deus, você está com a sua salvação garantida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. É o único. É o único que pode ser adorado. É Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
é o único que pode ser adorado. Nada mais e nada menos, tá? Então, se você quer entrar na glória do Pai, entra por esse caminho. Você está na sua casa hoje, você diz assim, para a medida e fala assim, Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje, Pai, eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, mude, perdoa minhas falhas e mude o meu modo de viver. Eu quero viver para Ti. Reconcilie-te com Deus, com o Senhor teu Deus, enquanto é tempo. Eu quero hoje estar fazendo aqui uma oração intercessória, pedindo por você que está desanimado, acho que não tem mais solução para a sua vida, na enfermidade, nas dívidas. Você que vive aí no mundo do crime, acha que para você não adianta mais, não tem mais paz, então você vai continuar nessa vida. Eu digo para você, ainda é tempo. E eu quero estar orando por você. Você que está doente, se encontra em desespero também, endividado. Você está triste, abatido. Eu estarei fazendo oração por você. E se você crê, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai perdoar os seus pecados. E se você entender que Deus falou contigo, corra para uma igreja, mas diga uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja que o mundo não vive dentro dela. Ela vive no mundo porque Jesus falou assim, eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Ela tem que viver dentro do mundo, a igreja tem que viver dentro do mundo, mas o mundo não pode viver dentro da igreja. Tá? Então procure ela, a igreja, faça ali, chame o líder da igreja, fala, a partir de hoje eu quero fazer parte dessa família. Começa a servir a Deus lá. Amém? Estarei orando por você. Eterno Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, na direção e na comunhão do Teu Santo Espírito, venho hoje, Senhor, apresentar, Senhor, essas vidas que estão lá do outro lado. Estão aqui, Senhor, ouvindo esse áudio, esse vídeo, Senhor, a respeito da Tua palavra. Aqueles, Pai, que porventura der crédito, Senhor, à Tua palavra, der crédito, Senhor, a esta oração que estou fazendo aqui. Eu vos peço, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que direciona as Tuas mãos santas sobre essas vidas, meu Pai. Aqueles que estão desenganados dos médicos, famílias que estão passando, ó Pai, por angústia com seus parentes, Pai, que estão lá nos hospitais, desenganados, Pai, passando, sofrendo, Pai. Pessoas que estão, Senhor, no mundo do crime, no mundo da bebedeira, no mundo da prostituição,
Eu sei, Senhor, que tem muitas pessoas intercedendo por ela, como a igreja intercede. Eu peço, meu Pai, aqueles que crerem na Tua palavra, aqueles que ouviram essa mensagem, aqueles que acreditarem que o Senhor pode mudar, aqueles que acreditarem que ainda é tempo para ele se render aos teus pés, Pai, dá o alívio para eles, derrama suas bênçãos sobre ele de salvação, cura, libertação, sobre a vida de cada um, meu Pai, que estão ao alcance desse vídeo, Pai. Nesta manhã, que estou aqui, Senhor, tirando esse tempo, Pai, dia 15 de novembro, Pai, proclamação da República. Estou proclamando, Pai, o Teu Evangelho, Pai, a estas vidas, Pai, a esses irmãos, a esses amigos, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, a Tua palavra. Em o nome do Teu Filho amado Jesus. Nesta manhã eu venho decretar cura, libertação, salvação. Aqueles que estão, Senhor, desenganados da vida. Aqueles, ó Pai, que porventura já não tem mais esperança, Pai. Porque a doença o pegou, a doença está assolando. As dívidas, Pai, estão grandes e ele não sabe como solucionar, Pai. O Senhor é o Deus que tudo pode. E que essas pessoas venham, Pai, lembrar do Senhor em qualquer momento. Os jovens na sua mocidade, o homem na sua robustez e o homem na sua decadência, lembra de Ti que ainda é tempo. Eu vos peço, meu Deus, e abençoo cada vida nesta manhã, que aceitarem, Pai, esta oração e quiserem mudar de vida, meu Pai. Estende as tuas mãos àqueles que estão aceitando a Ti nesse momento, ó Pai. Aqueles que estão erguendo as mãos para Ti nesse momento, ó Pai. Aqueles que vão erguer as mãos nesse momento que ouvir este áudio, ó Pai. E eles se renderem aos Teus pés de coração, meu Pai. Perdoa as falhas deles, Pai, que eles acham que não tem mais perdão porque cometeu coisas bárbaras. Aqueles que confessarem a Ti e deixar. Perdoa, Pai, os pecados deles, Pai. Em o nome do Teu Filho amado, Jesus. Vem abençoar, meu Deus, toda a nação, não só o Brasil, toda a nação, meu Pai, do nosso universo, do nosso mundo inteiro. Todos eles, ó Pai, que te renderam aos seus pés, estende as tuas mãos sobre eles, Pai, e abençoa, corrige aqueles que tu ama, Pai. Em nome de Jesus, traga para os seus braços. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu venho nesta manhã agradecer a Ti, meu Pai. Amém. Pois bem, meus amigos, irmãos, quero deixar aqui para vocês essa reflexão, meus agradecimentos. Que Deus venha abençoar vocês ricamente nesta manhã. Que vocês que teve o alcance
da palavra de Deus. Peço desculpa pelo momento que às vezes a tosse chegou, mas não poderia deixar de falar do amor de Deus para vocês só porque estou tossindo. Se Jesus desistisse da cruz porque ia doer, quem seria nós? Então também não poderia deixar. Às vezes nós inventamos desculpa e falamos, não, mas eu estou tossindo, Senhor, não vou fazer. Eu sei que você vai entender. E muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Esse vídeo vai ao ar pelo YouTube. Peço você que inscreva nesse canal para que eu possa estar cada dia levando mais vídeos a vocês da palavra de Deus, levando boas novas, aquilo que o Senhor colocar no meu coração para eu transmitir para vocês. Inscreva lá, deixe seu joinha, curte o canal, faça um comentário. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Em o nome de Jesus, muito obrigado a todos.